Meu, Dani. Melhor não. Tu anseias, eu bem sei, por salvação. Tens desejo de banir a escuridão. Abre por de par em par teu coração e deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Sejam todos bem-vindos, queridos irmãos e irmãs. Sejam mais uma vez acolhidos aqui. E também acolho a cada um de vocês que nos acompanham pelo Facebook de nossa paróquia. Que o Senhor Deus ouça a intenção de cada um de nós, para que nesta nossa Santa Missa sejamos também acolhidos por Ele que nos chama a sermos aqueles que espalham e trazem a vida ao nosso mundo. Com as intenções da Santa Missa que temos em nossos corações, nós queremos rezar pelas almas de André Naveiro Urso, Luiz Paulo de Carvalho Júnior, Inês Nobuko Hayakawa, Taketoshi Iyagi, 3 anos de falecimento, Osamu Yoshima, José Oliveira Issa, 1 ano de falecimento, Nilza Terezinha e José Maurício, pela saúde de Lívia, Fernando, Dimitri e Camille, pelas almas de Manuel Acelino Ferreira Bastos, Lucia Araújo Bastos, Lucimar Martins, em ação de graças pela vida de Regina Alencar Isaac Couto, Rosângela Medina Brito, pelo 7º dia de falecimento de Flávia de Freitas, pela alma de Roberto Carlos Roberto, 1 ano de falecimento, e pela alma de Holanda Teresa Medina. Meus irmãos e irmãs, ao iniciarmos esta nossa Santa Missa, diante de Deus que é nosso Pai, reconheçamos os nossos pecados e com o nosso coração contrito e arrependido, imploremos o seu perdão. Senhor, que sois a plenitude da verdade e da graça, tende piedade de nós. Tende piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que vos tornastes pobre para nos enriquecer, tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que viestes
escolhestes para fazer de nós o vosso povo santo, tende piedade de nós. Tende piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glorifiquemos o Senhor Deus com o nosso hino de louvor. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra a seus amados. A vós louvam, Rei Celeste, os que foram libertados. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Deus e Pai, nós os louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Oremos. Ó Deus, sois o amparo dos que em vós esperam, e sem o vosso auxílio ninguém é forte, ninguém é santo. Redobrai o amor para conosco, para que, conduzidos por vós, usemos de tal modo os bens que passam, que possamos abraçar os que não passam. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro dos Reis. Naqueles dias, veio também um homem de Baal Salisa, trazendo em seu alforje para Eliseu, o homem de Deus, pães dos primeiros frutos da terra. Eram 20 pães de cevada e trigo novo. Eliseu disse: dá ao povo para que coma. Mas o seu servo respondeu-lhe: como vou distribuir tão pouco para 100 pessoas? Eliseu disse outra vez: dá ao povo para que coma. Pois assim diz o Senhor: comerão e ainda sobrará. O homem distribuiu e ainda sobrou. Palavra do Senhor.
Saciai os vossos filhos, ó Senhor. Saciai os vossos filhos, ó Senhor. Saciai os vossos filhos, ó Senhor. Saciai os vossos filhos, ó Senhor. E vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem. E os vossos santos com louvores vos bendigam. Narrem a glória e o esplendor do vosso reino. E saibam proclamar vosso poder. Saciai os vossos filhos, ó Senhor. Saciai os vossos filhos, ó Senhor. Todos os olhos, ó Senhor, em vós esperam. E vós lhes dais no tempo certo o alimento. Vós abris a vossa mão prodigamente. E saciais todo ser vivo com fartura. Saciai os vossos filhos, ó Senhor. Saciai os vossos filhos, ó Senhor. É justo o Senhor em seus caminhos. É santo em toda obra que Ele faz. Ele está perto da pessoa que o invoca, de todo aquele que o invoca lealmente. Saciai os vossos filhos, ó Senhor. 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 Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, eu, prisioneiro no Senhor, vos exorto a caminhardes de acordo com a vocação que recebeste, com toda a humildade e mansidão. Suportai-vos uns aos outros com paciência no amor. Aplicai-vos à guarda a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança a qual fostes chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos, age por meio de todos e permanece em todos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Um grande profeta surgiu
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um menino, com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje na Palavra de Deus nós vemos o Cristo realizar um dos seus grandes milagres, este sinal presente na multiplicação dos pães. E como eu sempre gosto de dizer, aqueles que frequentam um pouco mais a paróquia sempre podem se recordar também que eu costumo dizer que todos os sinais de Jesus, todos os seus milagres, eles não se encerram em si, mas os seus milagres são sinais de algo que vai muito além do que aquela condição física presente que se realizava. E mais uma vez nós encontramos Jesus dentro deste mesmo contexto ao realizar a multiplicação dos pães. Porque, primeiro de tudo, este sinal ele revela quem era a pessoa de Jesus, como aquele Messias esperado que veio para trazer a nova vida, cumprindo-se dessa forma tudo aquilo que se havia prometido ao povo de Deus por meio dos antigos profetas, presentes no Antigo Testamento. De fato, a primeira leitura que nós ouvíamos falava a respeito do profeta Eliseu, um profeta muito querido e muito estimado pelas pessoas, tido como um verdadeiro homem de Deus, que também trazia na sua ação muitos sinais, muitos milagres, e que havia no passado feito também uma certa espécie de multiplicação de pães, ao dar de comer a 100 pessoas a partir de apenas 20 pães. Mas o milagre que Jesus faz, recobrando um pouquinho e relembrando aquilo que Eliseu tinha realizado, mostra o quanto o Cristo veio para trazer à perfeição todos os anúncios que tinham sido feitos a seu respeito. Por isso também que tem um pouco dessa simbologia dos 5 pães mais os 2 peixes, que somados dá o número de 7, e que na linguagem bíblica, na linguagem judaica, representava a perfeição. Por isso o 7. 70 vezes 7, e tantas vezes que se fala sobre o 7, para indicar a perfeição, portanto, daquele que havia chegado agora. E não apenas para multiplicar aqueles pães e dar de comer àquelas pessoas, mas também para nos trazer um novo pão, que depois se tornaria para nós um alimento de eternidade.
De fato, o Evangelho recordava que este acontecimento se deu às vésperas da Páscoa. Aproximava-se a Páscoa dos judeus, dizia o Evangelho. E nós sabemos, nos recordamos, que é depois, futuramente, justamente em uma celebração da Páscoa, em uma ceia pascal, que Jesus pega o pão e, dando aos seus discípulos, diz: tomam e comam, isto é o meu corpo. De forma que esse sinal que nós ouvíamos falar da multiplicação dos pães já se torna uma maneira de prefigurar, de antecipar aquilo que deveria acontecer no futuro, de que ele não apenas alimentaria o povo com um pão que seria passageiro, mas que ele alimentaria todo o seu povo com o próprio pão descido do céu, que era ele mesmo e que até hoje se faz presente em nossas vidas na Eucaristia. E assim continuamos todos nós a nos saciar deste pão que é o pão da vida, e que sem dúvida nenhuma se torna também muito representativo neste Evangelho, porque indica a missão do Cristo, de um Cristo que veio justamente para trazer a todos nós a vida verdadeira, e que revela, portanto, como também em outros sinais e milagres, aquela característica principal de Deus, que vem ao encontro do seu povo com um coração cheio de compaixão, cheio de misericórdia, e que é capaz de perceber no coração das pessoas o seu sofrimento e ir para corresponder ao sofrimento daquelas pessoas. É muito bonito porque dizia este Evangelho que quando Jesus vê que está vindo ao seu encontro uma multidão de pessoas, logo lhe toca o coração, e porque ele fica preocupado: o que essa gente vai comer? Essa gente está com fome, essa gente sofre, e como haveremos de alimentar a essas pessoas? E pergunta a Filipe: onde vamos comprar pão para essa gente toda? Claro que Filipe fica espantado, porque nas suas próprias palavras, nem 200 moedas de prata seriam necessárias para comprar um pedaço de pão que fosse para toda aquela gente. Isso era uma quantia de dinheiro muito grande, né? Não teria, em outras palavras, era dizer para Jesus: não dá para a gente fazer nada por eles. Não dá. Esquece isso, não dá para fazermos nada. Mas é muito mais bonito ainda porque, diante deste questionamento de Jesus, se apresenta diante dele um menino, uma criança que portava consigo 5 pães e 2 peixes. E nesse pequeno sinal de trazer consigo 5 pães e 2 peixes, e na generosidade do seu coração, não querer ficar com aquilo guardado de uma maneira egoísta para si, mas apresentando ao Senhor para ser partilhado, por meio dessa generosidade é que o Cristo pode realizar este grande milagre. Vejam como isso é interessante, meus irmãos e irmãs. O Cristo não faz as pedras se tornarem pães, como ele teria esse poder certamente, mas ele se utiliza da generosidade daquela pessoa que, apresentando-se com amor, mesmo com muito pouco, lhe oferece o que tem. E é nesse pouco generoso que o Cristo age para poder alimentar todas aquelas pessoas. Ele se coloca também como o que espera receber algo de nós, para que assim ele também haja em nossas vidas. E a partir, portanto, daquela generosidade, nós devemos nos perguntar a respeito de como nós também agimos em nossa vida. Esse Evangelho fala de vida, fala de amor, fala de compaixão, fala de um Deus que consegue perceber a necessidade das pessoas e vai responder às necessidades delas. Fala de um Deus que quer distribuir a vida, porque ao multiplicar esses pães não significava apenas lhes dar algo de comer, mas também significava que lhes estava dando a vida, lhes estava dando a esperança e restituindo esperança a essas pessoas que não tinham com quem contar.
que estavam perdidas em seus sofrimentos, que estavam com todas as necessidades, que viviam em situação, em condição de desespero, porque não podiam contar com nada e com ninguém, e diante de toda essa tristeza, esse sofrimento, este caos que passava a vida daquelas pessoas, é que o Cristo vai lhes dar a vida. Não se trata apenas de um pedaço de pão, se trata de um anúncio de vida, se trata de oferecer às pessoas a esperança para continuar a viver, se trata de oferecer às pessoas e resgatar nelas aquele suspiro de vida que praticamente haviam perdido. E nós, como agimos em nossa vida? Como é que nós olhamos as pessoas que sofrem ao nosso redor? Como é que nós espalhamos no nosso mundo a vida ou a morte? É realmente uma condição muito infeliz, muito triste, quando nós observamos na nossa realidade os cristãos, os católicos e os católicos que vão à missa espalhando a morte, sendo indiferentes, destruindo a vida das pessoas com maledicências, com fofocas, com discriminações, com preconceitos. É tão triste encontrar na realidade dos cristãos aquelas pessoas que destroem, que retiram a vida, que praticam o mal e que são indiferentes ao sofrimento das outras pessoas. Vejam só, quantas e quantas vezes nós nos colocamos diante de Deus dizendo que amamos um Deus que é a vida e um Deus que constantemente se apresenta a nós nas suas escrituras como aquele que traz a vida, e nós vamos espalhando a morte. Em um mundo já com tanto sofrimento, tantas tristezas nós temos visto e presenciado, em um desgoverno corrupto que só pensa em si mesmo e não no bem comum, que ao longo da história tem destruído o nosso país, o nosso povo, que ao longo da história se fecha para poder apenas receber aquilo que lhe apraz, e nós vamos também nos tornando indiferentes. Quantas e quantas vezes nós olhamos a situação do outro e fala: isso não é problema meu, eu quero que se ferre, por mim pode morrer. Coisas desse tipo, os cristãos falando, a mesma boca que comunga da Eucaristia, é depois a mesma boca que amaldiçoa, que deseja a morte, que quer destruir a vida do outro. Qual é a lógica disso, minha gente? Como que nós podemos nos apresentar diante de Deus com esse tipo de sentimento? Dizemos que amamos a Deus, mas odiamos o próximo. O próprio São João, na sua primeira carta, fala que quem não ama a Deus, que quem diz amar a Deus e não ama o próximo é mentiroso. Como queremos comungar e nos alimentar de um pão que dizemos ser a nossa vida, mas depois nos tornamos agentes de morte dentro das nossas casas, nos nossos lugares de emprego, sendo desonestos, injustos, sendo violentos, intolerantes, sendo pessoas que se tornam destruidores da vida, enquanto que dizemos ao mesmo tempo amar e seguir um Deus que na sua essência é amor, é ternura, é vida, é fraternidade. A quem de fato seguimos? A quem de fato amamos? Peçamos, meus irmãos e irmãs, ao Senhor Jesus que de fato nos ajude para podermos compreender que esta sua palavra, quando Ele multiplica estes pães, o que Ele quer fazer é trazer a vida às pessoas. E nós, como discípulos seus, não podemos agir de forma diferente da dele. Precisamos ser também aqueles que transmitimos, que geramos a vida. Precisamos agir com mais gentileza no nosso dia a dia, com mais amor, com mais ternura, em olhar as pessoas com simpatia, olhar as pessoas com graça, olhar as pessoas realmente com amor e valorizar a vida do outro. Apresentemos o pouco a Deus do que nós somos, como aquele garoto que vinha ao Senhor com os 5 pães e os 2 peixes,
E nessa pequenez daquilo que nós somos, peçamos a Deus que nos ajude para sermos geradores de vida. Para que o Senhor, na sua bondade, tome este pouco que nós somos para sermos sinais de vida onde quer que estejamos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, elevemos com confiança nossas preces ao Pai, que, movido de compaixão, escuta a oração de seus filhos e filhas. Rezemos juntos. Saciai, Senhor, a fome do vosso povo. Senhor, em vós nós esperamos, pois nos concedeis o alimento no tempo certo. Manifestai vossa bondade a tantos irmãos que, por causa da fome, são obrigados a deixar sua terra e seu lar em busca de alimento. Nós vos pedimos. Saciai, Senhor, a fome do vosso povo. Senhor, vosso Filho alimentou uma multidão, tendo apenas 5 pães e 2 peixes. Que o vosso Espírito conduza todos os grupos que em nossa cidade desempenham a missão de ir em socorro de quem passa fome. Nós vos pedimos. Saciai, Senhor, a fome do vosso povo. Senhor, a pandemia da Covid-19 gerou muita fome e, celebrando esta ceia eucarística, nós comprometamos com as iniciativas de solidariedade em nossa cidade. Nós vos pedimos. Saciai, Senhor, a fome do vosso povo. Senhor, recordando Santa Ana e São Joaquim, nós vos pedimos pelos nossos avós, pelos que estão conosco e colaboram com nossa educação, pelos falecidos, para que encontrem repouso em vosso reino. Nós vos pedimos. Saciai, Senhor, a fome do vosso povo. Ouvi, ó Pai Todo-Poderoso, nós vos suplicamos a estas preces que vos apresentamos e também as que trazemos em nossos corações, a fim de que por vossa bondade sejamos ouvidos e atendidos conforme a vossa santa vontade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. No teu altar, Senhor, coloco a minha vida em oblação. A alegria de te amar e ser amado. Quero em tuas mãos depositar. No teu altar, Senhor, coloco a minha vida em oblação. O desejo de ser bom e generoso.
Os amigos que me deste, que são teus, tudo entrego a ti, ó Senhor. No teu altar, Senhor, coloco a minha vida em oração. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Pai, os dons que recebemos da vossa bondade e trazemos a este altar. Fazei que estes sagrados mistérios, pela força da vossa graça, nos santifique na vida presente e nos conduza à eterna alegria. Por Cristo o nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, ó Pai, é nosso dever dar-vos graças, é nossa salvação dar-vos glória. Só vós sois o Deus vivo e verdadeiro que existe antes de todo o tempo, e permaneceis habitando em luz inacessível. Mas porque sois o Deus de bondade e a fonte da vida, fizestes todas as coisas para cobrir de bênção as vossas criaturas, e a muitos alegrar com a vossa luz. Alegrai-nos, ó Pai, com vossa luz. Eis, pois, diante de vós todos os vossos anjos que vos servem e glorificam sem cessar, contemplando a vossa glória. Com ele também nós e por nossa voz, tudo o que criastes, celebramos o vosso nome, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana. Hosana nas alturas, Hosana. Nós proclamamos a grandeza, Pai Santo, e a sabedoria e o amor com que fizestes todas as coisas. Criastes o homem e a mulher à vossa imagem e lhes confiastes todo o universo, para que, servindo a vós, seu Criador, dominassem toda a criatura. E quando, pela desobediência, perderam a vossa amizade, não os abandonastes ao poder da morte, mas a todos socorrestes com bondade, para que, ao procurar-vos, vos pudessem encontrar. Socorrei-nos com bondade os que vos buscam. E ainda mais oferecestes muitas vezes aliança aos homens e às mulheres, e os instruístes pelos profetas na esperança da salvação. E de tal modo, Pai Santo, amastes o mundo que, chegada à plenitude dos tempos, nos enviastes vosso próprio Filho para ser o nosso Salvador. Por amor nos enviaste o vosso Filho. Verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria, viveu em tudo a condição humana, menos o pecado. Anunciou aos pobres a salvação, aos oprimidos a liberdade, aos tristes a alegria. E para realizar o vosso plano de amor, entregou-se à morte, e ressuscitando dos mortos, venceu a morte e renovou a vida.
Jesus Cristo deu-nos vida por sua morte. E a fim de não mais vivermos para nós, mas para Ele, que por nós morreu e ressuscitou, enviou de vós, ó Pai, o Espírito Santo, como primeiro dom aos vossos fiéis, para santificar todas as coisas, levando à plenitude a sua obra. Santificai-nos pelo dom do vosso Espírito. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, para celebrarmos este grande mistério que Ele nos deixou em sinal da eterna aliança. Santificai nossa oferenda pelo Espírito. Quando, pois, chegou a hora em que por vós, ó Pai, ia ser glorificado, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Enquanto ceavam, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória da morte e da nossa redenção, anunciamos a morte de Cristo e sua descida entre os mortos. Proclamamos a sua ressurreição e ascensão à vossa direita, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos o seu corpo e o seu sangue como sacrifício do vosso agrado e salvação do mundo inteiro. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade o sacrifício que destes à vossa Igreja. Concedei aos que vamos participar do mesmo pão e do mesmo cálice, que reunidos pelo Espírito Santo num só corpo, nos tornemos em Cristo um sacrifício vivo para o louvor da vossa glória. Fazei de nós um sacrifício de louvor. E agora, ó Pai, lembrai-vos de todos pelos quais vos oferecemos este sacrifício. O vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Odilo, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e todos os ministros, os fiéis que em torno deste altar vos oferecem este sacrifício, o povo que vos pertence e todos aqueles que vos procuram de coração sincero. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Lembrai-vos também dos que morreram na paz do vosso Cristo: André Naveiro, Luiz Paulo Carvalho Júnior, Inês Nobuko, Hayakawa, Taketoshi Yagui, Osamu Yoshima, José Oliveira, Nilza Terezinha e José Maurício, Manuel Acelino, Lucia Araújo, Lucimar Martins, Flávio de Freitas, no 7º dia de seu falecimento, Holanda Teresa Medina, Roberto Carlos Roberto, e todos os mortos dos quais só vós conhecestes a fé. A todos saciai com vossa glória. E a todos nós, vossos filhos e filhas, concedei, ó Pai de bondade, que com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo,
com os apóstolos e todos os santos, possamos alcançar a herança eterna no vosso reino, onde com todas as criaturas libertas da corrupção, do pecado e da morte, vos glorificaremos por Cristo Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, aleluia. Amém, aleluia. Amém, aleluia, aleluia, amém. Cheios de muita confiança e fé, rezemos como nos ensinou o nosso Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor Jesus esteja convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
O pão da vida, a comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão. Lá no deserto a multidão com fome segue o bom pastor, com sede busca nova palavra. Jesus tem pena e reparte o pão. O pão da vida, a comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão. Na Páscoa nova da nova lei, quando amou-nos até o fim, partiu o pão, disse: isto é meu corpo, por vós doado, tomai e comei. O pão da vida, a comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão. Se neste pão, nesta comunhão, Jesus por nós dá a própria vida, vamos também repartir os dons, doar a vida por nosso irmão. O pão da vida, a comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão. Onde houver fome, reparte o pão, e tuas trevas hão de ser luz. Encontrarás Cristo no irmão, serás bendito do eterno Pai. O pão da vida, a comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão. Oremos.
Recebemos, ó Deus, este sacramento, memorial permanente da paixão do vosso Filho. Fazei que o dom da vossa inefável caridade possa servir à nossa salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Gostaria apenas de lembrá-los que nesta quinta-feira, dia 29, nós teremos a Missa das Mães Mônicas às 18h30. E todos são convidados, portanto, a participar. Também lembrar que todas as quartas-feiras e sextas-feiras, das 15h30 até as 17h30, tem o atendimento das confissões, que não precisa ser agendado. Quem não pode se confessar nestes dias e neste horário, mas que gostaria de fazê-lo, pode ligar e marcar com a secretaria da nossa paróquia. E por último, lembrar que o brechó está aberto, né? Então aquelas pessoas que quiserem, na saída da igreja, descendo à direita no salão paroquial, o brechó está aberto e funcionando. Peçamos a bênção de Deus sobre nós, que assim o Deus Todo-Poderoso sempre continue a nos auxiliar com o seu amor, para que sejamos, conforme Ele nos ensinou em sua palavra, aqueles que trazem a vida ao nosso mundo e nos distanciemos de todas essas ações que geram a morte. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Nos dirijamos à Virgem Maria, pedindo que a sua bênção, enquanto Mãe de todos nós, nos acompanhe e nos auxilie sempre nos tormentos e nos sofrimentos da nossa vida, para que encontremos sempre nela o nosso auxílio e consolação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Desejo a todos um feliz domingo, uma ótima semana e de em paz. E o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Uma entre todas foi a escolhida, foste tu, Maria, serva preferida, Mãe do meu Senhor, Mãe do meu Salvador. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será. Maria, 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 cheia de graça e consolo.